Saudação de paz, meus guerreiros. Dando continuidade aqui, estamos terminando, a quinta aula. Essas daqui são as partes que eu estou fazendo diante de uma abrangência bem mais aprofundada para nós ver a questão dessa prisão, desta carne, deste pecado. E nós estamos trabalhando em cima de Romanos 7, versículo 23, 24 e o 25. Eu tirei o 25 aqui para ficar com mais espaço ainda para nosso maior desenvolvimento. Observa que eu parei mostrando a grande alegria, do apóstolo Paulo, que é o que? É um vocativo. É um vocativo do apóstolo Paulo. Ele faz um vocativo. Essa alegria é tão terrível que mesmo ele sabendo, mesmo ele reconhecendo que é um miserável homem, um homem infeliz, fadigado, quando olha para os teus membros, para o teu corpo e vê nesses membros interligados a lei do pecado, vê a lei da morte, ele entende que Cristo Jesus foi poderoso para o libertar. E é esse Cristo que vai te libertar ele, ou que libertou ele dessa grande tranca, dessa grande prisão. E aqui no 25, aqui é o 25. É o 25. Ele vê essa grande alegria. Ele vê. Ele aqui é um grande grito. Um grito que ele dá no altar. Como se o libertador, tirasse ele dessa prisão. Meu Deus. Como eu disse, ele não nega a sua dor. Ele não nega a dor. Não pinta, romantizar. Ele não pinta romantizar isso aqui. Ele não nega a sua dor. Porém, ele chama aquele que o libertou ele de Kyrios. Ele chama de Kyrios, ele chama de Senhor. Ele está falando, eu tenho um dono, vencedor. Ele conhece que a carne o chama ele, que esta prisão chama ele, que a lei vai de contra a lei de Deus na vida dele, que ele entende no teu pensamento, que ele reconhece no teu entender, mas mesmo assim ele não se prostra para essa lei que está interligada a ele. Mesmo assim ele não se prostra para essa prisão, ele não se aprisiona dela, ele não se torna prisioneiro dela, porque ele sabe que Cristo Jesus foi poderoso para ser o dono dele, para ser o libertador dele, para ser o vencedor. Ele não negador, ele não romantiza, como eu mostrei, ele chama de corpo de morte. Ele conhece que ele é um miserável homem quando ele olha para esse lado. Ele vê os gemidos que continuam ecoando, porém ele permanece subordinado à graça. Aqui, ele reconhece os gemidos, as dores que ainda está ecoando, porém ele permanece subordinado à graça. Ele prefere ficar ainda subordinado à graça, ter como Senhor dele Cristo Jesus, ter como Senhor dele o Cristo Jesus, como vencedor dele, como dono dele. Mas não, ele não quer submeter a este erro, ele não quer submeter a esta guerra.
Ele sabe que ele não pode perder, ele tem um dono. E Quírios é o novo dono dele, Jesus é o novo dono dele, é aquele que tomou posse dele e mostrou a este prisioneiro a tua verdadeira identidade. Meus irmãos, se você não entender, eu entendo neste lugar. Ele fala, o meu Senhor, ele que tomou posse de mim. É ele que tomou posse de mim e me mostrou minha nova identidade. E me mostrou minha nova identidade. Meu Deus. Você não entender, meu irmão, eu entendo no teu lugar. Ele não nega esta grande dor. Ele não nega esse grande fracasso. Algo que está interligado nele, ele não nega. Ele mostra esse combate. Eu mostrei, eu destaquei. Antista Omai. Eu destaquei aqui, ó. Ele não nega este combate. Coloquei aqui, ó. Antista Omai. Entendeu? Aqui o anti, que é a oposição. É a oposição. O opor-se. É o contra. E aqui, ó. Estraumai, que é o combate. Aqui é o combate. A guerra é a batalha. O conflito. Ele não nega isso. Ele sabe que este conflito, que esta lei que ele contempla, que ele vela, vai de encontro com a própria lei do entendimento dele. Meu Deus. Ela vai de encontro ao ponto dele falar que o prende, ao ponto dele falar que cativa ele, a irmalotizo, a expressão aqui, a irmalotizonta, que ela é entendida como a malotizo. Meu Deus, que quer cativar ele, cativar, prender, capturar. Só que ele mesmo assim, ele sabe que ele tem um Senhor. Ele grita, meus irmãos, ele grita. Quem há de me libertar? Quem me libertará desse corpo da morte? E aqui, presta atenção, essa expressão que ela está dentro de dois campos. Dois campos, o jurídico, dentro do campo juridicial, romano, e também dentro do campo militar. Meu Deus. Também dentro do campo militar. E ele sabe, quando ele está gritando, ele está falando, quem será? Quem vai ser o soldado, o comandante que há de me libertar desta prisão? Meu Deus. Quem vai ser o advogado ou juiz que há de me libertar desta prisão? Meus irmãos, essa expressão Oriocetai, ela está voltada, ela era entendida dessa maneira dentro do campo judicial romano, diante do tribunal e diante também do campo militar. Um prisioneiro que se encontrava em batalha e o soldado ia e tirava o amigo de lá daquele campo de batalha. Um advogado, um juiz que tirava a determinada alma na última instância do seu julgamento. Meu Deus, se você não entender, eu entendo no teu lugar. Quando ele fala, quem há de me libertar? Quem me libertará? Ele está falando diante do campo judicial, quem será o meu defensor? Diante do campo militar, quem me arrancará da mão do inimigo? Olha, quem será meu defensor? Militarmente, quem me arrancará das mãos
do meu inimigo. Esta era a palavra, e esta é a palavra que ele usa. Olha o ponto que ele chega. A prisão é terrível. A batalha é travada, a batalha é terrível. Mas mesmo assim, ele destaca, ele fala com grande dor. E ele sabe que precisa, diante desse tribunal romano, é como se ele estivesse apelando para um advogado, com patronos, que ele o defendia, o seu cliente da condenação. Ele sabe que diante do campo romano aqui, diante do campo romano, um advogado, ou um próprio patronos, era poderoso para defender o determinado réu ou acusado na última instância do julgamento. E ele entende isso, ele entende. E ele fala: quem vai ser o meu advogado? Quem vai ser o meu patrono? Se você não entender, meu irmão, eu entendo no teu lugar. Ainda que o corpo é de morte, ainda que a prisão é terrível, ainda que é uma cadeia mortal, uma cadeia que toma todos os meus membros, quem vai ser o meu advogado, o meu patrono? Quem vai ser o meu libertador? Meu Deus, se você não entender, eu entendo no teu lugar. Ele está falando: quem vai ser o meu juiz? Que na última instância ele vai me arrancar da sentença dessa morte. Porque diante do campo romano, assim fazia o juízo. Na última instância, ele tinha poder para arrancar o determinado réu, o determinado acusado, na última instância da tal condenação. Eita, você carrega um sentido poderoso, hein? Meu Deus, diante do campo romano, era tratado assim nos tribunais judicial. Meu Deus, diante do campo, do mundo militar, era um soldado que resgatava da mão do inimigo, era um comandante que enviava reforço para libertar o esquadrão que estava trancado, que estava fechado. Meu Deus, se você não entendeu, eu entendo no teu lugar. Um soldado, um comandante, o que fazia, Gildo? Esse soldado, ele ia até o último momento para arrancar o seu amigo do campo do inimigo, na batalha onde eles estavam. E o comandante, ele chegava ao ponto que ele enviava reforços. Ele enviava reforços para resgatar o seu esquadrão que estava cercado. Paulo usa: quem vai me libertar? Quem vai ser o meu advogado? Quem vai ser o meu juiz, o meu patrono, o soldado? Quem vai ser o comandante que vai me tirar dessa cerca, que vai me tirar desta prisão, que vai me arrancar, independente da oposição do inimigo ou não, independente do poder bélico que o inimigo tem ou não, independente da força que este inimigo tem ou não? Quem vai ser o comandante, o general, que vai ser poderoso para me resgatar deste corpo de morte? Se você não entender, eu vou entender no teu lugar. Ele sabia do advogado, ele conhecia deste arrancar para fora, seja da prisão, de uma guerra ou de um cerco. O comandante conseguia resgatar o teu esquadrão de lá. Meu Deus, a prisão, o cerco, seja a guerra, tudo estava dentro do campo militar envolvido. Alguém tinha autoridade, era poderoso para resgatar o teu esquadrão ou determinado soldado que estava em apuros. Paulo está em apuros. Ele sente no membro dele, ele sente em teu corpo. Ele fala: quem é poderoso
Ou quem vai libertar, como está no futuro, quem libertará deste corpo de morte, desta prisão perversa, aonde eu não nego a dor, aonde eu não vou romantizar, aonde eu sei que não é a fraqueza leve, aonde eu sei que é uma tal prisão. Quem vai ser o meu Senhor? Com certeza, Paulo descobre que diante do tribunal romano, Cristo é tanto o advogado dele, quanto o juiz, quanto o patrono dele. Diante deste campo militar, Cristo é o grande general dele. Por isso que eu termino no verso 25, chamando graças a Deus, ou graças do a Deus, por através do Senhor Jesus o Cristo. Ou seja, no campo do tribunal, Cristo foi o advogado dele, foi o juiz dele, meu Deus, o patrono dele. E diante do campo militar, Cristo foi o grande general dele. Deus, Cristo foi poderoso e é poderoso para arrancar deste corpo de morte. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações.